Olá pessoal, só relembrando, no nosso último encontro, nós falamos para vocês a questão do juízo e da proposição. Então, lembrando que a proposição é a expressão verbal do juízo. E o Aristóteles divide a proposição em 4 categorias. A universal afirmativa, representada pela letra A, está aqui nesse quadro. A universal negativa, representada pela letra E, que está aqui no quadro. A particular afirmativa, representada pela letra I, que está aqui no nosso quadro. E a particular negativa, aqui representada pela letra O, nesse quadro aqui também. Ora, dando prosseguimento à questão da proposição, o próximo tema agora é da oposição. Então, como nós falamos no fechamento do último vídeo, não é uma questão política, apesar que esse ano tem eleição municipal, mas não é essa a questão. Por que se chama da oposição? Em 4 possibilidades, em 4 categorias também, nós vamos colocar uma proposição em oposição à outra, com 4 possibilidades. Quais são elas? Contrária, subcontrária, contraditória e subalterna. Vamos fazer uma definição agora de cada uma delas. Como são sempre de duas a duas, então o enunciado vai começar sempre da mesma maneira. São 2 proposições. São 2 proposições. Por quê? Uma estará sempre em confronto ou em oposição com a outra. Por isso que se chama da oposição. A primeira delas é a contrária. Na contrária, então, são 2 proposições universais, que se diferem apenas pela qualidade. Ou seja, por que qualidade? Uma vai afirmar e a outra vai negar, porque a quantidade de ambas é a mesma. Aqui eu pego a totalidade, aqui eu pego a totalidade também. Aqui a totalidade afirmando e aqui a totalidade negando. Lembra do exemplo que nós passamos? Toda mulher é inteligente. Nenhuma mulher é inteligente. Então eu confrontei 2 universais. Então um exemplo de contrária seria justamente esse. Toda mulher é inteligente, primeira proposição. A oposição a ela, logo embaixo, nenhuma mulher é inteligente. Esse seria um exemplo de oposição contrária. A subcontrária, olha o começo, sempre igual. São 2 proposições particulares, que se diferem apenas, de novo, pela qualidade. Por que pela qualidade? A quantidade que está aqui é a mesma que está aqui. Eu estou pegando uma parte aqui e também estou pegando uma parte aqui. Só que aqui eu estou afirmando e aqui eu estou negando. Então, esse é a subcontrária. Então, como é que ficaria o exemplo de uma proposição na oposição subcontrária? Alguma mulher é inteligente, particular afirmativa, ou a oposição a ela, particular negativa. Alguma mulher é inteligente e embaixo, alguma mulher não é inteligente. Ok? Vamos agora à terceira modalidade, que é a contraditória. Essa, pelo próprio texto, dá para decifrar. Até porque a contradição ela é relativamente comum nos nossos dias, mesmo que as pessoas não se apercebam. Então, antes de colocar a definição, eu vou ilustrar isso de maneira bem rápida. Quantas vezes já não nos deparamos com pessoas dizendo assim: olha, eu nunca estive nesse lugar, só estive aqui umas 3 vezes. Ora, se você nunca esteve lá, como é que você apareceu 3 vezes? Houve uma contradição na segunda frase. Há um exemplo que eu uso bastante em sala de aula, voltando lá à época de 7ª série, 8ª série, que tem aquela rivalidade em sala, né? Aí tem as 2 meninas que não se gostam, tem uma que é super amiga e uma que ela não gosta. Aí no aniversário daquela não gosta, ela chegou escrachando, dizendo: olha, ninguém compareceu no aniversário dela, só uns 5 que foram lá. Ora, se ninguém compareceu, onde é que achou 5 para essa festa? Contradição. Então, nenhuma pessoa apareceu, alguma apareceu. Ou, agora é a festa da amiga. Todo mundo da turma foi lá, menos 5. Ué, se todo mundo foi, como é que você achou 5 para não aparecer? Então, a contradição é fácil de identificar. Então, vamos ao enunciado da contraditória.
Então são duas proposições que se diferem ao mesmo tempo pela quantidade e pela qualidade. Pela quantidade e pela qualidade. Então nós temos duas possibilidades. O A com o O, perceba a contradição. Eu digo, toda mulher é inteligente. Alguma mulher não é inteligente? Ué, se eu acabei de afirmar que todas são, onde é que eu achei alguma para não ser? Por isso que é contraditório. Por que a diferença é pela quantidade e pela qualidade? Vamos ver. Aqui eu estou me referindo a todas as mulheres. Aqui eu estou me referindo a algumas apenas. Portanto, há uma diferença na quantidade. Por que a diferença também é na qualidade? Aqui eu estou afirmando e aqui eu estou negando. Toda mulher é inteligente, alguma mulher não é inteligente. Qual outra possibilidade de contraditório? Quando eu pego o E com I, mesma situação. Primeiro, observa a diferença na quantidade. Aqui eu estou pegando tudo negando, estou dizendo, nenhuma mulher é inteligente. Estou totalizando, negando. A inteligência é a mulher. E aqui, alguma mulher é inteligente. Ora, se eu acabei de dizer que nenhuma é, como é que eu pude encontrar alguma para ser? Por isso, contraditório. Resta a última, que é a subalterna. Então, na subalterna, são duas proposições que se diferem apenas pela quantidade. Duas proposições que se diferem apenas pela quantidade. Vamos ver? São duas possibilidades também. A com I e E com O. Por que é apenas pela quantidade? Ora, observe que o A é afirmando, toda mulher é inteligente, e o I também afirmando, alguma mulher é. Alguma mulher é inteligente. Aqui eu estou pegando a totalidade e aqui apenas uma parte. Por isso a diferença é apenas pela quantidade. Porque em ambos os casos eu estou afirmando. E a outra possibilidade está no outro lado do quadro. Observe que aqui eu estou negando, aqui eu estou negando também. Nenhuma mulher é inteligente, alguma mulher não é inteligente. Então aqui eu pego a totalidade negando, aqui eu pego apenas uma parte negando. Então um exemplo, nós temos dois exemplos então de subalterna. Toda mulher é inteligente, primeira proposição. Qual é a oposição a ela? Alguma mulher é inteligente. Observe que a diferença é apenas na quantidade, porque a qualidade é a mesma em ambas a afirmação. Aqui a outra possibilidade. Nenhuma mulher é inteligente, alguma mulher não é inteligente. Se lembre sempre disso. Uma em oposição à outra. Pessoal, esse quadro aqui, ele é mágico. Por quê? Eu não posso me esquecer o que representa cada letra. O A, universal afirmativa. O E, universal negativa. O I, particular afirmativa. E o O, particular negativa. Vamos imaginar que eu fizesse um exercício para vocês. Eu vou dar três possibilidades, três modelos aqui agora. E vocês vão observar que, buscando no quadro, eu consigo resolver com extrema facilidade. Eu coloco o primeiro exercício da oposição para que vocês resolvam. Eu coloco lá, primeira proposição. Toda árvore é boa. Toda árvore é boa. Segunda proposição. Alguma árvore é boa. Primeira, toda árvore é boa. Em oposição a ela, alguma árvore é boa. Eu sei que toda árvore é boa é uma universal afirmativa. Portanto, letra A. Quando eu digo alguma árvore é boa, é uma particular afirmativa. Portanto, a letra I. Ora, toda vez que eu confrontar A com I, sempre será uma subalterna. Então, se eu colocar a letrinha na frente da proposição e olhar para esse quadro, eu não tenho como errar. Vou colocar mais dois exemplos para que isso fique talvez um pouco melhor. Então, lembre que no exercício da oposição, nós teremos sempre duas proposições, de duas a duas, porque é uma em oposição à outra. Vamos continuar com a árvore. Nenhuma árvore é boa, universal negativa, letra E. Nenhuma árvore é boa. Em oposição a ela, alguma árvore é boa, letra I, particular afirmativa. Ora, se eu estou confrontando E com I, só pode ser contraditório. Mas nem precisaria olhar no quadro,
Porque se eu disse que nenhuma árvore é boa, e na sequência eu coloquei que alguma árvore é boa, há uma contradição aqui. E um terceiro, podemos colocar até outro, eu digo lá, alguma árvore é boa, particular afirmativa, portanto, letra I. Aí embaixo, em oposição a ela, alguma árvore não é boa, particular negativa, portanto, letra O. Ora, todas as vezes que eu confrontar I com O, subcontrário. Correto? E até esse quadro, a gente observa, dá para... Lá no alto eu tenho a contrária, confrontando A com E. Lá no subsolo, para ajudar a lembrar, lá no subsolo eu tenho a subcontrária, onde eu confronto I com O. Particular afirmativa com particular negativa, duas particulares. Nas laterais, subalterna. E no X, contraditório. Ok? Então, durante nossas aulas, estarei à disposição. Certamente teremos algumas dúvidas, porque agora aqui a exigência é maior. Vou passar esse material para vocês de maneira adequada e aos poucos nós vamos dando conta disso, ok? Para fechar a lógica aristotélica, no nosso último encontro, vamos falar sobre as figuras do silogismo, para fechar a conta na lógica aristotélica. Até o próximo encontro.